que a educação, o meu sonho é que, além de ser de qualidade, ela faça sentido, o aluno entenda por que ele está estudando aquilo e que aquilo de verdade vai ser importante, independente do que ele quiser fazer na vida dele, do que ele quiser ser, que aquilo vai ser importante, que não é à toa que a gente está, né, lutando por tudo que a gente luta, ensinando tudo que a gente ensina, não é à toa. Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente admira. Quero agradecer, claro, aos nossos patrocinadores, a Arezzo Pelotas, a Yoshake, a Gracie Barra Pelotas e a Oral Unique Pelotas, por tornar viável esse projeto para que eu possa contar essas histórias que tanto inspiram a quem nos assiste. E hoje eu tenho um projeto, uma ONG para contar a história. Nasceu como um projeto, hoje é uma ONG e mais do que isso, é um potencial transformador incrível e por isso eu recebo 3 professoras aqui comigo, que com certeza fazem tudo isso acontecer junto, claro, a outras pessoas, né, meninas? Então quero dar as boas-vindas para vocês, Camila, Júlia, a Isis, fundadora da ONG, e quero pedir para que vocês, claro, se apresentem rapidamente, contem um pouquinho sobre vocês, para depois a gente começar a falar sobre esse projeto tão bacana. Quem quer começar? Vou eu, então? Então, prazer, Paula. Obrigada por nos receber aqui no podcast. É muito importante para nós, né, ter essa oportunidade de vir aqui contar um pouquinho desse trabalho bonito que a gente desenvolve na ONG Eu Que Lute. Então, eu me chamo Isis, sou professora de Química, a melhor disciplina de todas, que nem eu falo na sala de aula. Eu concordo, só que não. E era o que eu era boa na escola, né? Que eu sempre digo, mas professora, como é que tu, né, foi parar como professora de Química? Eu digo, gente, a única disciplina que eu tinha facilidade para estudar era a Química em casa. Então, desde sempre, eu sempre me identifiquei muito com a Química, ao contrário do português, ao contrário da geografia. Enfim, me encontrei na Química. E aí, de lá, da época que eu estudei para fazer Química até hoje, muita coisa aconteceu e daqui a pouquinho a gente vai compartilhar um pouquinho dessa história bonita da ONG. Legal. E tu, Camila, vamos então para a gerente de comunicação. Eu sou a Camila, professora de História, né? E na ONG eu trabalho também com a questão da gestão da comunicação e me tornei professora de História meio que sem querer. Foi acontecendo, fui caminhando. Minha trajetória acadêmica ela foi tendo alguns tropeços, né? Eu saí da faculdade de Direito, um pouco insatisfeita com as questões burocráticas, né? E da estrutura do direito, e fui para a área da história, contemplando as humanidades, que essa, sim, é a melhor disciplina, né? Onde a gente consegue contar a história de qualquer fato e qualquer elemento ali, qualquer disciplina. Então, na história ali eu tô atuando, então, na ONG, em escola particular, aqui em Pelotas. A história pode contar sobre a Química. A Química conta sobre a história? Eu acho que sim, um pouquinho. Então tá. Eu já defendo. Pra falar. Eu já defendo o lado da história. E tu, Júlia? Paula, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Júlia, professora de português, redação e literatura. Agora, acho que, Paula... Agora é o meu time. Agora é o meu time. Então, também estou na ONG desde o começo, apesar de não ter ajudado na fundação. Eu faço parte da primeira equipe de professores da ONG. Isso é muito especial para mim. A gente está juntas, né? Eu e a Isis há bastante tempo. E trabalhamos juntas também em vários lugares. Então, também dou aula em cursinhos, em escolas particulares. Esse mundo todo aí da educação que é a nossa paixão, né? E eu sempre quis ser professora, sempre. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa na vida. Até ali no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, menti que queria fazer jornalismo, e muito em função do que as pessoas falavam quando eu dizia que queria ser professora, né? Ela de quer que eu me ia conquistar. ser pobre, de que não ia dar certo, todo esse discurso que existe, né, sobre a nossa profissão. Eu comecei a mentir, mas aí depois eu vi que não adianta, a gente tem que fazer o que a gente ama. Mas, Júlia, se era sobre ganhar dinheiro, tu deveria ter mentido outra profissão. Outra coisa, né? Não, jornalismo. E que pra ser mais certeiro, assim, teria que ser outra, né? Mas tudo bem, foi uma mentirinha do bem. Foi. E aí, agora, apaixonada pela minha área, que é, né, que me permite trabalhar com várias coisas, porque eu dou aula de redação, literatura, português. Então, caminhar, assim, nessa área das linguagens é maravilhoso.
E, na verdade, as coisas se conversam muito mais do que a gente imagina e pensa, até quando é aluno, né? E muitas vezes até pela forma que o ensino é tratado equivocadamente em alguns lugares, em algumas instituições, parece que as coisas são separadinhas, né? Mas essas rixas que a gente brinca aqui, na verdade, elas não existem ou não deveriam existir, porque tudo complementa o conhecimento, né? Uma área complementa o conhecimento da outra. E quanto mais a gente enxergar as coisas como multidisciplinares, melhor, né? Mas então eu queria entender, primeiro com a Isis, como que surgiu a ideia dessa ONG, que então, para quem está nos assistindo e não conhece, né, a ONG Eu Que Lute, é uma ONG que nasceu aqui em Pelotas, né? E que, na verdade, vocês tratam, como a gente estava conversando nos bastidores, como uma comunidade escolar, né? Então, queria que a Isis contasse um pouquinho como é isso e como surgiu essa ideia, já que tu foste a fundadora. Então, Paula, na verdade, eu gosto muito de usar essa expressão, que veio de uma ideia ingênua, nem lá em 2020, quando eu e o Rômulo, que é o outro professor que fundou comigo na ocasião a ONG, né? A gente nunca ia imaginar, nunca, hipótese zero, de que aquele projeto ia se tornar uma ONG e tomar a proporção que tomou e está tomando, né? Então, veio de uma conversa entre amigos na Praça Coronel Pedro Osório, que é bem característico aqui da nossa cidade, né? Sim. Então, a gente estava ali tomando chimarrão, e aí a gente vinha com essa ideia, isso antes de acontecer a pandemia, né? Isso foi dia 3 de fevereiro, essa data me marcou, dia 3 de fevereiro de 2020, nós estávamos conversando com aquela ideia do tipo, quem sabe tu ajuda um aluno a se preparar para o português, porque ele é professor de português, e eu ajudo um aluno, uma aluna com química, e depois a gente reveza. Eu pego esse aluno que era teu, tu pega esse aluno que era meu. Isso na rede pública, na privada? Como é que era a ideia? Assim, aonde seria isso? A ideia, Ou vocês já pensavam como algo à parte? A ideia era ajudar algum aluno da rede pública de ensino lá na biblioteca. Porque entendi. até então, nem cogitávamos na possibilidade de usar a internet, Google Meet, pode falar? Pode, claro. O Meet, essas plataformas que acabaram se tornando uma grande potência agora durante a pandemia, né, para quem está na área da educação e da aula online, enfim. Então, não, mas olha só, qual é o lugar que a gente vai usar, né? Vamos usar o espaço público, que é a biblioteca. Então, a gente encontra esse aluno que até então a gente não sabia quem ia ser, para dar as aulas preparatórias. E eu acho importante falar, não sei se é uma coisa mística, uma coisa do além, mas eu acredito muito no sentido das coisas, no propósito, nas coisas que têm que acontecer, no time que tem que acontecer. Então, embora a gente tenha fundado ali em fevereiro de 2020, em 2019, eu estava bem ali no finalzinho do meu doutorado, eu entrei para o projeto de extensão da universidade, que é famoso aqui, né, que é o Desafio, que muitos estudantes da UFPEL já trabalharam no Desafio, né, ou já foram alunos do Desafio, que é um preparatório pré-ENEM. E acho que, gurias, mais de 20 anos que já existe, né? Sim. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E aí, eu, naquela ânsia de querer aprender a ser professora, e naquela ânsia de viver essa experiência como professora, eu acabei entrando no Desafio, que foi lá que eu acabei conhecendo o Rômulo, que fundou comigo a ONG. E aí, lá, eu entrei com essa ideia muito individualista, do tipo, eu quero crescer profissionalmente, e foi um choque de realidade bonito. Bonito no sentido que fez eu sair de uma bolha da qual eu estava, né? Porque eu venho de um contexto onde eu fiquei 10 anos dentro da Universidade Federal de Pelotas, entre graduação, mestrado, doutorado, e fiquei na minha bolha né? Levo para terapia isso, enfim. Acabei ficando nessa bolha, e quando eu tive a oportunidade de ter essa experiência com estudantes em vulnerabilidade social, foi muito bonito. Foi cheio de ressignificações internas, sabe? E aí, dali, aquela sementinha ficou pulsando, e aí veio, então, essa ideia em 2020, com o Rômulo, de ajudarmos 2 alunos. Que hoje a gente nem fala a palavra ajudar entre nós, né?
A gente brinca, não, mas a gente não está ajudando, a gente está fazendo muito mais do que isso, né? E como é importante essa questão, não querendo te cortar, mas das palavras, né? Isso. Porque tu falava da questão da tua bolha, eu nunca esqueci quando eu fiz um curso justamente para tentar sair da bolha, né? Onde a gente pega e aprende o real significado das palavras nos termos do jornalismo, né? Porque o jornalista fala vulnerabilidade social, por exemplo, né? Como a gente usa, de fato. Só que a gente não pensa na pessoa com vulnerabilidade social, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma matéria justamente sobre ela, né? Então, a gente está falando, as pessoas em vulnerabilidade social. Mas aquilo, até pela pressa de um jornal, passa tão batido, sabe? E aí, nesse curso que eu fiz, que era justamente sobre o que eu trabalho hoje em dia, né? Sobre uma comunicação e uma escrita mais autoral, onde tu realmente, né, vai em busca das melhores palavras para te referir sobre outro ser humano, sobre outra questão. A gente começa a ressignificar e a entender de fato sobre realidades que a gente não pertence. Né? Eu sinto, Paula, que no meu caso, e depois eu tô até curiosa para escutar as meninas em relação ao que significa e tem esse significado para elas. Eu acho que sai de uma ideia do individual, do pensar em mim, no meu crescimento profissional, e passa a ser um olhar dentro desse curto período de tempo, né? Porque de 2020 para cá muita coisa aconteceu e eu sei que em termos de anos ainda é pouco. E sai do individual e vai para uma ideia mais coletiva, mais do pensar em todos, sabe? Então, nessa ideia, bem o que somos, uma comunidade. Da gente se estruturar e enfim, e todo mundo caminhar junto nessa jornada. Então, veio de uma ideia de projeto, e projeto porque eu enxergo, ao menos, projeto como algo... pode dar certo, pode não dar, uma coisa pontual, uma coisa ali, local. E agora toma toda essa pulsão, toda essa proporção. E aí, saímos, então, de 2020 num contexto ruim, pensando em pandemia, né? Muito ruim, diga-se de passagem. E aí, ficamos ali, eu e o Rômulo, formulando ideias do que fazer, porque não poderíamos mais atuar de forma presencial, porque todo mundo tinha que ficar dentro de casa, né? Então veio a ideia de ir para a plataforma do Google Hangouts. E aí, nisso, foram surgindo outros professores que queriam lutar junto pela causa, né? E aí, nós éramos 10 professores ali, se eu não me engano. Então, 10 professores com 30 alunos no início deram esse start inicial. Então foi, né, Júlia? Eu falo para a Júlia porque a Júlia está desde 2020 comigo e foi a trancos e barrancos a coisa, né? E aí, de lá para cá, a coisa foi só aumentando. Então, sai do Google Hangouts, aí vai para o Google Meet, que na ocasião o Google Meet permitiu que a gente pudesse estar com mais de 10 alunos, porque tinha essa limitação no Hangouts. Então, a gente passa por uma estrutura que permite mais do que 10 alunos. Aí sai do Meet, usando o Meet só para Pelotas, e traz um olhar para todo o Brasil. Porque, por algum motivo, a coisa é tão rápida, né? Por algum motivo, algum professor de fora de Pelotas nos procurou. E aí a gente passa a expandir a ideia para educadores de fora de Pelotas, alunos fora de Pelotas, e aí vive um 2021 gigantesco. E aí vamos para 2022, e aí chegamos no ano de 2022, pandemia dá uma acalmada, e aí a gente entra com a possibilidade de voltar com aquela ideia lá de 2020 de usar um espaço presencial. E aí entra o Senac com a gente, a Faculdade Senac como grande parceira nossa, via prefeitura, pelo programa, não é programa, né? O correto falar. Pacto pela Paz. É programa. É? Eles chamam de programa? Eu não acredito que é programa, sim. Eu acho que é programa. Mas aí entrou por eles. Entrou por eles, via Pacto pela Paz. A gente é apresentado para o pessoal da Faculdade Senac, para o diretor, né, o Thiago, que é muito gente boa. Está sempre, né,
abraçando as nossas ideias. Então, a gente começa em 2022, no segundo semestre de 2022, a gente começa a vir com essa força do presencial, né? Que é uma delícia, diga-se de passagem. Mas então, na verdade, como a gente falava, né? Ele é mais que um curso preparatório. Essa comunidade que vocês criaram, Sim. no presencial, acaba sendo o curso em si. Como é que funciona essa dinâmica? Então, por que, né, da palavra comunidade e não curso preparatório, né? Porque as ações que a ONG faz, elas vão para além do Enem. Então, de fato, a gente traz abordagens dentro da sala de aula vinculadas ao preparatório para o Enem? Sim. Mas a gente está envolvido com outras ações, né? A gente tem o Clube do Livro, a gente vai a eventos, e aí eu não digo só eventos da área da educação. A gente está envolvido e misturado com várias coisas. A gente E aí, os gosta alunos de estar vão junto. Quando tu diz a gente, é realmente a comunidade. Essa semana, por exemplo, olha o que aconteceu. As conexões da vida, Paula. Os alunos estavam ontem ali no Cine UFPEL. Com qual objetivo? Eles tiveram a oportunidade, via conexões que a ONG vai fazendo, né, de assistir em primeira mão um curta das gurias da produtora Fitas e Clipe. Obrigada, Camilinha. Então, As gêmeas? Isso, as gêmeas. A Natália e a Camila, né? Filhas do Cabral. O pai delas era meu colega. Pois é, eu também conheci as gurias. Pelotas, né? Então, as meninas, elas produziram um curta-metragem que aborda sobre solidão na terceira idade. Um tema super bacana, né? E aí elas disponibilizaram o pessoal da ONG assistir ao curta no Cine UFPEL. E aí a gente que, né, bobo não somos, já aproveitamos. Não, mas quem sabe a gente aproveita e já traz isso como tema de uma redação. Né? Então, são muitas conexões. Sim, são coisas... entender, na verdade, o que a gente falava da questão das disciplinas, a gente leva para o mundo, né? Que o mundo é interconectado, né? Interligado. Exatamente. Então, a ONG, ela tem muito essa pegada de trazer a realidade, o que está acontecendo no mundo tão acelerado que a gente vive, né? Trazer para dentro da ONG, trabalhar isso de forma conjunta para fazer as coisas acontecerem, né? Sempre tomando cuidado, Paula, na medida do possível, óbvio, de entender qual é a demanda da semana, né? O que está acontecendo ali de mais urgente. Porque, às vezes, fora da ONG, para a gente que trabalha em escolas, em cursinho, é difícil na dinâmica, né? Claro, porque a proporção é muito maior, porque existem outras demandas que existem no cursinho, na escola, que não tem dentro da ONG. Então, a gente procura ter esse olhar de entender ali o que está acontecendo na semana. Então, surgiu essa oportunidade de levar os estudantes lá para o Cine UFPEL com pipoquinha, porque é sobre isso também, né? Com pipoquinha, para eles assistirem. Agora, provavelmente, não sei que horas são, mas eles devem estar agora numa aula de redação com o professor, trazendo um olhar em cima do que foi discutido no curta. Não só isso, teve evento na Feira do Livro, a gente saiu com eles para ir no evento na Feira do Livro. Fomos visitar o Espaço Ágape, certo, gurias? Em cima de uma discussão sobre grafite na rua. Então, foi feita toda uma abordagem antes com os alunos, aí dali saímos juntos e fomos para o Espaço Ágape ver a exposição de artistas locais. Então, é muito sobre isso, sabe? É trazer essa pulsão do que está acontecendo do mundo para eles. Uma coisa que eu gosto também de falar, que eu sei que é um baita desafio para quem trabalha com educação, né? Principalmente educação adolescente. Nessa ocasião, nessa última edição, no caso, né, que é que a gente está quase finalizando, porque finaliza semana que vem essa turma, teve uma aluna que nos procurou e falou, olha, eu estou precisando falar. Tu não consegue... vocês não conseguem abrir um espaço para eu falar? Eu estou me sentindo mal e eu quero compartilhar isso com os meus colegas. Então, o que a gente fez? A gente repassa essas informações para a equipe, né, para os professores que estão ali. Então, vamos fazer um momento, uma roda de conversa.
Vamos todo mundo sentar aqui nessa semana e conversar e entender, né? Ver qual é a demanda da semana, o que está acontecendo. E aí, nisso, a gente já encaixa logo na sequência uma oportunidade para uma psicóloga vir conversar com eles. Sim. Que é de extrema importância, né? Claro, para eles e até para entender as carreiras, né? O que cada profissão faz, como funciona, né? Então, ajuda o ser humano em si e ajuda também nessa compreensão. Eu tenho a sensação, Paula, que a palavra que mais tem me acompanhado, e não combinei nada com as gurias, não sei se vai ser a mesma palavra que passa na cabeça das gurias, que ansiedade é a palavra do momento, sabe? Uhum. Não só a gente quanto adulto, mas para eles. Sim. Ansiedade, é isso que acompanha, sabe? E aí eu acho que a gente, quanto educador, e eu não sou mãe ainda, mas como pai, como mãe, tem que pensar nisso. Porque não adianta a gente querer atropelar o ensino, as coisas que precisam ser discutidas dentro do ambiente escolar, acadêmico, sem antes a gente tentar entender o adolescente. Uhum. E eu sinto que existe muitas coisas aí nessa ideia de tentar conectar o que passa na cabeça do adolescente e o que passa na cabeça do adulto. E fazer essa conexão e fazer essa conversa acontecer, esse casamento acontecer, é um desafio. Uhum. É um desafio para nós também. Não é que a ONG é um paraíso, tá, gente? Eu não quero passar a ideia errada, porque a ONG também tem os seus problemas. E a gente está nessa jornada aprendendo junto, né? Mas é o que eu falo. O adolescente, o ser humano por si só é complexo, né? E aí coloca isso num contexto adolescente, que é tudo na intensidade que é ser adolescente. E essa pressa de viver, né? E essa pressa de viver e essa coisa que na época que eu fui adolescente, em 2003, 2004, 2005, 2006, era totalmente diferente do que é hoje. Sim, os estímulos, exatamente, né? Tecnologia. Os estímulos, né? Enfim, então a gente busca, na medida do que a gente consegue. Por que eu digo isso, né? E faço questão de dizer porque todos os 35 colaboradores que estão hoje na ONG trabalham de forma voluntária. Então, eu tenho a minha vida pessoal fora da ONG, eu tenho que trabalhar em outros lugares. Então, e a vida é acelerada, como a gente vem conversando. Então, a gente faz o que a gente consegue dentro do tempo que a gente tem para fazer isso. Claro. Né? Então... Sim, não existe perfeição justamente por essa falta, né? E aí até queria que a Júlia contasse um pouquinho. São 35, né? 35 colaboradores atualmente. E a Júlia é uma das que está desde o início ali. Isso então, aí. Queria que tu falasse um pouquinho justamente sobre essa rotina, né? Porque, claro, é muito legal, é muito bonito, mas a gente fica se questionando, né? Como consegue? A gente sempre pensa isso, na verdade, da realidade do outro, né? Mas quando a gente vê alguém ajudando, eu acho que isso vem muito presente. Porque eu digo, no fundo, acho que todo mundo é muita gente, né, gurias? Mas quase todo mundo gostaria de ajudar o próximo e às vezes não sabe como fazer. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como que é a tua rotina, como se torna possível, viável, que realmente tu, assim como os teus colegas, façam o bem por esses jovens que precisam de auxílio. Muito interessante o que tu falaste, Paula, porque eu até ia comentar sobre isso. Quando eu era menor, quando eu era mais nova, ali... pré-adolescente, eu tinha esse desejo assim, eu quero ajudar as pessoas. E eu relacionava, na época, pela imaturidade, enfim, pela falta de vivência, eu relacionava sempre a dinheiro. Ajudar com dinheiro, ajudar com comida, coisas nesse sentido, porque era o que eu via, né? E aí, quando eu entrei na licenciatura e também fiz parte do desafio, né? Foi lá também que eu conheci a Isis, eu percebi que, nossa, existem muitas formas, inúmeras formas de ajudar as pessoas. E, claro, hoje a gente tem tirado essa palavra do nosso vocabulário, mas, sabe, quando eu me deparei, assim, com o conhecimento que eu estava adquirindo, quando eu entrei numa sala de aula, que a minha primeira sala de aula grande foi virtual, né? Foi também nas plataformas digitais, eu pensei assim, nossa, achei aqui onde eu posso fazer aquilo que a Júlia criança, adolescente, queria tanto, sabe? Que era poder fazer algo pelo outro. E eu acho que isso é uma coisa também muito, muito pessoal. Eu acho que pulsa em cada pessoa, sabe? Esse desejo que eu tive desde muito nova. Mas tem pessoas que não têm, né? E vai se desenvolvendo assim ao longo do tempo.
E essa questão de como a gente consegue fazer é muito louco, porque a nossa rotina de professor é muito corrida, sim, né? Principalmente professores novos, assim, na área que a gente precisa trabalhar muito em vários lugares. É louco, não posso dizer que é tranquilo, lindo. Não é. É uma rotina puxada, corrida, mas isso que pulsa na gente é maior, sabe? Essa sensibilidade que um professor tem que ter, esse sentimento de acolhimento que um professor, para mim um bom professor tem que ter, vem junto com quem está na ONG, sabe? Vem junto, porque a pessoa que não tem isso, que não tem essa sensibilidade, que não tem essa vontade de acolher, muito dificilmente ela vai encaixar algum serviço voluntário na sua rotina corrida, principalmente enquanto professor, sabe? Então, acho que isso é uma característica que a gente tem muito forte nos nossos colaboradores, nos nossos educadores. Esse acolhimento, essa sensibilidade, sabe? E bem o coletivo, como a Isis tinha falado, né? Que sai do eu ajudar, eu fazer, mas a gente junto, sabe? Fazer algo pela sociedade, fazer algo por pessoas que tanto precisam, né? Sim. E eu acho que também quanto mais a gente faz, claro, muito mal comparando, né, gurias, mas eu vejo isso até na maternidade, por exemplo, né? As pessoas, Paula, como tu consegue? Nanana. E claro, tem toda uma estrutura por trás, tem toda uma rede de apoio, tem toda, enfim, uma vontade também de ser mais, né? Sim. De ser mãe, mas também ser tantas outras coisas e até mesmo pelos guris, né? Pelos meus filhos. Mas eu acho também que a gente vai ficando mais criativo e mais flexível, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que quanto mais coisas a gente faz, não no sentido de se sobrecarregar, claro que não, mas a gente vai percebendo até onde a gente pode ir, sabe? A gente vai ficando mais elástico, vamos dizer assim, mais polvo, como a gente chama as mães de gêmeos, né? A gente vai percebendo que é possível e que quanto menos a gente faz, parece que mais paralisante é a coisa, né? Mais paralisado a gente fica, assim. Todas vocês trabalham na rede pública, privada, além da ONG, eu quero dizer? Não, trabalho na privada. Na privada? Também. Na privada, em escola, cursinhos, aí a gente vai... Isso que também é todas nós aqui, né? Privada e cursinhos, e então... ainda tem mais essa demanda, né? Porque nós somos professoras de várias instituições. Então, além da ONG, a gente tem ainda essa demanda de várias empresas que nos contratam, né? Como professoras em cada área. Então, ainda a gente tem nem é dupla jornada, né? Às vezes é tripla, quádrupla, dependendo de quantas empresas estão nos contratando. Sim, e que é bem isso, é um contrato, né? Então, também tem que cumprir ali primeiro aquilo pelo qual foi contratado, justamente para depois poder fazer o que precisa ser feito, né? E Camila, como foi a tua entrada? A minha entrada na ONG é bem divertida. Foi em 2022. Foi no momento em que eu fiquei reflexiva agora nos últimos dias pensando na minha entrada na ONG, né? Porque se mistura muito com a trajetória de vida pessoal. Desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhei em algumas ações de projeto de extensão na faculdade. Eu trabalhei no SESI, com a comunidade da Vila Castilho, e depois junto com o curso de museologia, porque eu estava lá na faculdade de História, mas eu passeava por vários cursos. Eu sempre fui aquela curiosa eu passei pelo curso de museologia, pedagogia, antropologia, e aí na faculdade eu tive a oportunidade também de ter contato com um projeto de extensão da museologia, que era com a comunidade ali da Balsa. E esses projetos de extensão nos conectam mais com a comunidade, né? Então, tu faz um trabalho dentro da faculdade, porém, tu tá tendo ali o retorno, né? E dando algo, né? Para a sociedade. Então, tu tem um retorno imediato ali, uma comunicação, um encontro entre teoria, né? Acadêmica e a comunidade escolar. E isso me retroalimentava com vontade de estudar. Só que chegou um momento em que, no final da faculdade, a gente vai começando a se preocupar. Nossa, o que vai ser da minha vida, da minha carreira? E aí eu comecei a ir mais para o lado acadêmico. Aí eu fui para pós-graduação, mestrado, doutorado. E ali, então, comecei a me cercar dentro dos muros acadêmicos. E aí, eu não sei se as meninas sentem isso, mas chega um momento em que tu desumaniza, né? Eu senti isso um pouco durante o doutorado, em que eu usava, né? Começou da história, eu trabalhava mais com os movimentos operários. Eu sentia que eu estava usando as narrativas, as histórias de sujeitos marginalizados como apenas objetos
certos elementos, dados quantitativos dentro dos meus artigos, onde eu não conseguia devolver para a sociedade de alguma maneira precisa e eficaz algo que fosse contribuir para a luta operária, digamos assim. E aquilo começou a me incomodar. E eu estava nesse momento, no momento de... Eu não gosto muito dessa palavra, né? Por ser meio banalizada, assim, alguns termos banalizados, mas eu estava ressignificando a minha vida em vários fatores. Então, era na questão do doutorado, que eu estava bem insatisfeita. Questão da vida pessoal, dando novos rumos para minha vida pessoal. E aí, e sem querer, a ONG chegou em mim. Eu estava num evento da rede privada, e eu estava incomodada, né, com algumas questões de estrutura, da questão de instituição de poder, de onde a escola é uma instituição de poder. E aí foi levantado um questionamento e eu verbalizei, né, a minha opinião. E pós-evento, um professor, que é o professor Mauro, que era meu colega e colega da Isis em outra instituição, falou, nossa, a tua fala me lembrou muito uma professora, que é a professora Isis. Tu tem que conhecer ela, porque eu acho que vai dar um bom casamento aí. E aí eu conversei com a Isis, né? E a gente teve um encontro online, ainda a gente estava naquela função online e presencial, né? Sim. E aí foi um encontro bem duro, assim. Não pensei em vocês que foi um encontro, nossa, vamos ser amigas e vamos atuar na ONG. Não, foi um encontro assim, ó. E aí, tu quer participar da ONG? Mas tem isso. E foi colocando, como se fosse, não empecilhos, mas assim, colocando a verdade nua e crua, né? Sim, E colocando aí... coisas que daqui a pouco poderiam ser objeções, né? E que são importantes de ser ditas no início, né? Exato. E aí foi uma conversa de 1 hora e meia, e aí que a Isis foi... Ao invés de vender algo o irreal, não, ela já... Testou a tua vontade. E eu disse a ela, bora, vamos lá. E aí a ONG se transformou num lugar de eu me retroalimentar, né? Porque Isso já como ONG ou ainda não? Era projeto ainda? Era projeto ainda, né, Isis? A gente já estava no caminho, né? Tava no caminho. No caminho de se Tava transformar em ONG. floreando a ideia de ser ONG. E aí conhecia, então, ali o Eu Que Lute. E aí comecei a me encontrar ali como professora. Por quê? Porque eu me transformei professora de uma maneira também sem querer, ao acaso. Como eu falei, eu estava lá naqueles muros acadêmicos, eu pensava na minha cabeça que eu não ia atuar como professora. Em momento algum. Que eu ia viver a vida acadêmica, depois eu ia trabalhar, sei lá, em arquivos, ia trabalhar na questão de pesquisa, não no chão de sala de aula, né? E aí chegou nessa questão da pandemia, e eu comecei a ficar incomodada com toda essa função. A gente começou a pensar, né, qual é o nosso papel social. Sim, todo aquele mundo momento se reflexivo. repensou, né, na pandemia. Exato. Repensou suas áreas, repensou tudo. Repensamos tudo, né? E aí, ali, por casualidade, uma colega minha da faculdade estava saindo de licença maternidade por 3 meses. E aí ela pensou, Camila tá desgostosa com a vida do doutorado, vou convidar ela para eu cumprir aqui, dar experimentar ser professora por 3 meses, depois ela volta pro doutorado dela. E aí eu fui, né, substituir essa minha colega, e depois nós acabamos formando uma dupla ali na rede privada, onde eu não saí mais lá desse lugar, dessa escola. E eu gostei de ser professora, né? E aí eu criei gosto pela coisa, assim. E aí começou a ele retroalimentar. É a juventude que eu gosto, é da juventude, é com essa galera que eu quero falar. É aqui que eu saí muito dos termos juridiquês, porque meu mestrado e doutorado eram na área da história do direito do trabalho. E aí comecei a falar, então, né? Comecei a transformar uma nova faceta de uma nova Camila, que então tinha que falar com os adolescentes. E aí, então... Claro que, mas esses adolescentes que eu estava me comunicando, eles eram adolescentes da rede privada, então com outra bagagem, com outra estrutura. E a ONG, então, voltou a esse meu despertar, lá da Camila do início da faculdade, que trabalhou com o projeto da Vila Castilho, com a região da Balsa. E aí, então, eu comecei então, a me reencontrar com aquela Camila lá de 19, 20 anos, que começou atuando nesses projetos. E aí, dali, não saí mais, né? E aí, abracei a ONG me abraçou, e aí, dali, a gente transformou... Eu considero as meninas minhas amigas, onde a gente consegue dividir anseios da docência, né?
anseios das questões de estrutura social, de instituições de poder, de demandas, né, da juventude. E ali, então, a ONG é um grande espaço desse debate. E eu considero a ONG um lugar de ajuda mútua, vamos dizer assim, já que a gente falou essa palavra ajuda, né, em alguns momentos, né, porque é um lugar onde a gente se permite atuar de maneiras diferentes. Porque a instituição escolar, ela tem uma estrutura determinante, né? E a ONG, então, ela possibilita que a gente possa, né, experimentar, fazer conexões transdisciplinares, que por muitas vezes não há tempo suficiente nas escolas para a gente fazer. E também ter esse olhar mais detalhado, mais cuidadoso com os alunos em si. Não que nós não tenhamos, né, dentro das instituições que nós trabalhamos, e os professores também da rede pública, tantos que são nossos colegas, né? Mas o número é muito mais expressivo, né? Sim. Então... Pois é, tu até falava, né, das demandas do jovem, né, das demandas do aluno, e até queria aproveitar e te questionar, assim, o que tu enxerga como a principal semelhança, né, falando da rede privada e da rede pública, a principal semelhança e a principal diferença em termos de educação, de necessidades, de realidades? Certo. A semelhança, eu considero que as demandas socioemocionais, elas são muito parecidas. A questão da ansiedade, como a Isis falou da palavra, e me chamou a atenção, porque eu venho desde ontem também pensando, quando eu fiquei reflexiva, né, que nós íamos conversar aqui, eu pensei nessa questão da ansiedade, tanto minha quanto dos alunos. E ainda coincidiu que eu estava assistindo a Beth Lovatel falando, e ela também falou que ela estava num lugar pensando num lugar futuro. Então, a ansiedade é algo que eu percebo que, tanto na rede pública quanto na rede privada, é um fator determinante, é um problema pontual entre os adolescentes. E a diferença eu acredito que seja a diferença de estrutura, né? De estrutura do que é oferecido como questão material mesmo aos alunos da rede pública e da rede privada. E aí, então, se a gente for pensar no Enem, né? E no vestibular, a estrutura, né? É importante, é determinante, né? Determinante não, perdão. Ela é muito importante e influencia muito na trajetória desse aluno. E acho que a verdade precisa ser dita, né? Ela pode não ser determinante, mas ela realmente conta, né? Ela realmente é importante. Aí a ONG chega, claro, não para suprir totalmente, mas como uma forma, né, desse aluno também ter uma maior chance, vamos dizer assim, de poder mudar também a sua realidade, né? De poder ali cumprir o seu papel. E aí eu queria então que a gente explicasse para as pessoas, Júlia, como que é essa rotina da ONG, né? Porque a gente fala, e eu já estive com vocês, né, Camila, graças ao teu convite, e aí acaba que vocês vivem a ONG e eu já conheço um pouquinho. Mas quem está em casa nos assistindo não sabe. Então, quem pode participar, como funciona, até pelos próprios horários de vocês, são 35 colaboradores, né? 35 voluntários. Então, queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como que é essa dinâmica para realmente possibilitar coisas para esses jovens que daqui a pouco, na realidade atual deles, eles, não digo que eles não teriam, né? Mas não teriam as mesmas possibilidades. Então, nós temos as duas modalidades, tanto presencial quanto online, né? Então, na online a gente consegue abraçar aí mais pessoas, um número maior, né? E de pessoas de fora de Pelotas também, mas nós temos o presencial na Faculdade Senac, né? Que disponibiliza uma sala para a gente. Como funciona, então, o presencial? As aulas acontecem de quarta a sexta, então são só 3 dias na semana, justamente por essa função de gasto mesmo, né? De ônibus para ir todos os dias. Então, a gente conseguiu concentrar as nossas aulas em 3 dias, de quarta a sexta, das 2 da tarde às 5 da tarde. E algo que eu acho muito interessante do presencial é que nós trabalhamos de forma transdisciplinar, que é como o Enem cobra. O Enem não cobra separadamente a matemática sim, mas o português, a química, a física. Então, imagina, o aluno na escola e, né, em outros ambientes, ele se prepara por disciplina. Quando ele chega para fazer a prova, cadê o português? Cadê a literatura separadamente? Tudo junto, né? Tá tudo ali de forma interdisciplinar, transdisciplinar. Então,
eu acho que esse é um diferencial, assim, nosso, que eu tenho muito orgulho da gente conseguir proporcionar isso, que não é fácil, principalmente pela questão de horário dos professores, porque as nossas aulas geralmente têm 2 professores em sala de aula, um de química, um de física. Então, para a logística ali mesmo do planejamento é difícil, é algo bem trabalhoso, mas no final vale muito a pena, assim, porque a gente vê um resultado muito legal. Então, esse é o nosso presencial. E aí nós, como a Isis falou, nós saímos com eles, qualquer evento assim que a gente veja que vai ser importante para a formação deles, tanto da vida educacional, mesmo quanto da vida pessoal deles, a gente leva na Feira do Livro. Nós conseguimos, no presencial, fazer mais coisas. O online, a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade, até mesmo de prender o aluno, né? De prender a atenção dele ali, a gente sabe que é mais difícil. Então, o online, ele é mais... Digamos que ele é um pouco mais tradicional, assim, né? A gente tem as aulas ainda são separadas por disciplina, né? O que nós queremos futuramente mudar, mas, por enquanto, o online ainda é por disciplina. De segunda a sexta, ali das 6h30 da tarde até umas 9h30. Mas a gente também tem algumas flexibilidades, né? Se o professor precisa acabar mais cedo ou passar um pouquinho, a gente tem essa flexibilidade. Não é tão fechado das 6h30 às 9h30, mas é por aí, é no turno da noite. E isso tudo é só aqui em Pelotas, porque eu lembro que a Isis comentou, né, dessa questão de ter influenciado outros locais, né, no Brasil. Mas aí é dentro da ONG, é como Eu Que Lute também, ou como é que funciona, assim, ou é separadinho? Não, é dentro da ONG. A questão do online são encontros diários, ao vivo. Isso é legal falar, né? As aulas, embora a gente grave as aulas e disponibilize depois no YouTube para os alunos assistirem, as aulas acontecem ao vivo. Então, o aluno está ali com dúvida, uma dúvida pontual, ele vai tirar Pode perguntar com esse professor ali na hora, né? Então, as aulas acontecem todos os dias da semana, concentrado à noite, porque pega muito alunos que estudam em dois turnos. Pega também, Paula, pessoas que trabalham manhã e tarde. Então, é brasileiro, né? Brasileiro correndo atrás do seu sonho, não desistindo de conseguir fazer a sua faculdade, enfim. Então, a gente entendeu que ficaria interessante concentrar à noite as aulas no online. E aí, a gente abre esse espaço para que todos os alunos, não só de Pelotas, mas a nível de Brasil, e também educadores de fora de Pelotas, atuem, né? Sejam colaboradores da ONG. Então, em linhas gerais, o que acontece? Tem um grupo no WhatsApp, então o link é mandado ali, da aula, então o aluno entra, o professor dá uns 5 minutos de tolerância. Então, isso pelo Brasil? Sim, mas tudo pensando como se fosse um grupo fechado da ONG. Sim, né? sim. Os alunos se inscrevem, os professores também. Passam pelo processo de seleção. Inclusive, agora, nós batemos todos os recordes, né? E eu gosto de falar isso porque mostra mais uma vez o nosso lado ingênuo, de que a gente vinha com um discurso de que não, a nossa expectativa é ter 400 inscritos, né? Bater o dobro dos inscritos que foram na edição 2023/1. Tá. Só que aí, em 2 semanas, a gente chegou a... Eu não vou saber exatamente o número, mas ficou algo em torno de 830 inscritos. E quantas vagas são? Juntando o online e o presencial. Então, no online não tem limite de vagas. Por quê, Paula? Porque o Meet nos possibilita botar muitos alunos ali, né? A gente hoje tem um grande parceiro, que não é daqui, é de uma empresa lá de São Paulo, que disponibiliza o recurso para nós usarmos gratuitamente, o Meet pago, né? Então, por isso que a gente consegue gravar as aulas, por isso que a gente não tem um limite pequeno de alunos online ali. E na versão presencial, a nossa expectativa é abrir 2 turmas, 30 alunos em cada turma, né?
Por que eu digo nossa expectativa? Porque isso vai demandar também de um grande esforço de equipe, pensando na logística de como fazer isso acontecer. E o presencial só tem aqui em Pelotas? E isso, por enquanto, só em Pelotas. Então, o pessoal do Senac já sinalizou positivo, para a gente pode usar mais uma sala de aula, sem problema nenhum. Agora, a gente precisa estruturar uma equipe que vá conseguir se dividir em 2 turmas. Né? Porque esses 35 colaboradores é considerando também quem está fora de Pelotas. Porque temos educadores de São Paulo, temos uma professora lá do Nordeste. Sim, que aí entram no online. Isso, que entram no online. E então, aqui o são todo. quantos, tu sabe? Aqui dá uma média de 14, no máximo 18 educadores. Um número preciso, assim, eu não sei, mas é mais de 10, com certeza. Mas fica em torno de 14, 18 educadores. Está chegando gente nova. Né? Então, em paralelo à abertura das inscrições pré-ENEM, nós também estivemos fazendo a seleção de novos educadores. Estamos fazendo, porque está aberto ainda, né, a possibilidade dos educadores procurarem a gente ali no @ONG-EuQLute, e lá tem o formulário de cadastro, a equipe entra em contato com o educador, e aí tem uma conversa para explicar mais ou menos como é que é a dinâmica das nossas aulas. Então, tem entrado agora novos educadores, justamente pensando nessa próxima edição, que está vindo aí com uma baita força. Vai ser a nossa maior edição de todas, né? Expectativa de ter 2 turmas no presencial, expectativa de ter um bom número de alunos no online à noite. Muito acontece também, acho legal falar isso, né? De alguns alunos, mas Isis, será que não dá para fazer o presencial mais um online? Eu digo, jovem, loucura. Loucura, porque a gente sabe que aquele jovem não vive só de estudo, né? Então, fica puxado tocar a aula na escola, mais o presencial de tarde, mais o online. O que eu costumo dizer? Pega algumas coisas lá do online, algumas disciplinas do online, e isso, para aprofundar, ou reforçar, ou assiste depois no YouTube, né, as aulas, porque fica lá à disposição para assistir a qualquer momento. Cria a tua própria rotina. Eu sou muito adepta, Paula, da ideia de as coisas se complementarem, né? Então, eu acho que a videoaula funciona, acho que a aula presencial funciona, o momento de introspecção, de tu estar lendo, também funciona. E funciona muito bem a troca, né? A conversa. Ensinar para outro, explicar. Eu digo isso muito na aula. Senta com teu colega e explica para ele esse exercício. Porque isso é de um aprendizado ímpar, né? Ensinar. Quando a gente consegue ensinar, a gente vê que aprendeu. Exatamente. Né? Então, acho que são coisas que vão se complementando ali, né? Sabe que esses dias, às vezes, eu ouvi uma frase que vou levar agora para a vida, né? Que às vezes a gente até subestima, não me preparei tanto, né? Não, enfim, pelo motivo que for. Mas o especialista, assim como o professor, quando ele domina o assunto, ele não é que ele não tenha que se preparar, a gente se prepara a vida inteira, mas ele pode ir no improviso, porque ele é especialista. Quem não pode é quem não é especialista. Então, quem quer fingir que está ensinando algo que, na verdade, ainda nem assimilou de fato, né? Então, quando eu vejo isso até pelas próprias mentorias que eu faço, né? Quando a gente consegue passar um conhecimento adiante, é porque a gente realmente aprendeu. É a base da comunicação, na verdade, né? Tornar comum. E acho que é a base da educação, principalmente, né? Eu gosto muito de falar, né? A gente falou tanto a palavra ajudar hoje, né? Do porquê não ajudar, né? A gente toma esse cuidado em não usar tanto essa palavra para não ir para uma linha do assistencialismo, sabe? Porque nessas reflexões de grupo, de equipe, do que a ONG faz, né? De todo o coração, assim, te falando, a nossa ideia, a nossa essência vai muito para uma linha de que aquele estudante esteja em aula conosco e brilhe o olho, sabe? Ele se encante com aquilo e vá para casa no seu momento de introspecção e queira estudar por conta. Porque tem muito isso. A gente sabe, vamos ser francos, né? A gente, quando foi aluno, tem as nossas preferências, aquela aula que te encantava, porque aquele professor, aquela professora te encantava com a forma como contava aquilo para ti. Sim, te fazia entender de fato. Então a nossa
a nossa ideia está muito alinhado com isso, de o aluno brilhar o olho daquele aluno, de ele olhar para aquele momento que ele tem com a Camila na história, sabe? A Camila, que é uma encantadora, né? Quando narra uma história dentro do espaço que ela tem ali, e aquele aluno vá com aquela casa, com aquela pulguinha, com aquela provocação, e vá por conta também estudar. Porque eu digo em aula, a gente não faz milagre, gente. Né? A gente faz a nossa parte quanto educador, mas tu também tem que ter a maturidade de chegar em casa e fazer por onde. Claro. E ir por conta, estudar também. E eu acho que esse é o principal papel de um educador, na verdade. Eu adoro falar, estudar sobre a autocuradoria, porque eu acho que hoje, que é justamente tu poder, né, para quem não entende, a curadoria, acho que é uma palavra às vezes, né, meio feia, de certa forma, para alguns até, mas na verdade é tu fazer essa seleção. Então, num mundo onde tem esse boom de informação, né? Antigamente não se tinha informação, não era nem interessante, muitas vezes, que as pessoas tivessem a informação. E hoje a gente já vive um momento contrário, né? Onde ainda muitos grupos tentam dominar a informação, mas hoje ela está espalhada por aí e cabe a nós ir atrás. Só que muitas vezes é muita coisa e a gente tem muitos interesses, e quando é jovem, às vezes mais ainda. Então, o educador, ele tem esse papel de também ensinar a pessoa a ser responsável pela sua própria trajetória de conteúdo, né? De comunicação, de informação, das coisas que ela vai assimilar. E eu acho isso muito legal no trabalho de vocês, porque é esse estímulo, como tu dizia, essa pulguinha, né? Eu me sinto hoje, pode ser que daqui a 5, 10 anos eu encontre outra palavra mais adequada, mas eu sinto que, como educadora, eu me sinto mediadora. Sim. Sabe? No sentido de dar as orientações. É a ponte. Exatamente. Porque como hoje a informação... Como a informação ela está muito disseminada, né? Tem de tudo, para tudo que é gosto, de tudo que é jeito, coisa que é fake news, coisa que não é fake news. Então, a ideia é trazer nesse espaço, sala de aula, uma ideia de mediar. E sempre com aquele objetivo lá no fundo de deixar a pulguinha atrás da orelha. E, particularmente, para mim, isso passou a fazer muito sentido, Paula, em 2019. Porque eu tive, numa aula de um professor da Federal, foi de tudo que eu vivi dentro da Federal. Esse professor em questão, ele fazia a forma como ele se comunicava conosco dentro de uma disciplina lá, me deixava com uma vontade de sair dali e, sem mentira nenhuma, eu começava a mandar áudio. Tu sabia disso aqui? Para as pessoas mais próximas de mim. Sim. Né? Que é sobre fisiologia vegetal, gente. Uma coisa mega específica da minha área, sabe? E eu queria chegar em casa e estudar o fruto. Entender por que a maçã fazia isso. Olha o nível da coisa. Ele conseguia fazer tal provocação naquelas horas que a gente tinha, de eu querer chegar em casa, abrir um livro e continuar dessa grossura de fisiologia e querer seguir estudando. E é sobre isso. Pensando na profissional que eu desejo ser todo dia dentro de sala de aula, é isso, sabe? Que eu instigue eles, os alunos, a chegarem em casa e querer mais daquilo. Pesquisar mais, estudar mais, entender mais. Pois é, a gente vai falar sobre essa profissional que vocês são e que vocês ainda almejam ser, e também quero entender e explicar para o pessoal, claro, que é o nosso principal objetivo aqui, a diferença de projeto para ONG. Mas antes disso, a gente vai ter um momento que os alunos costumam gostar, mas acho que as professoras também, que é o momento do recreio, que é o nosso Minuto Yoshake, né? Então agora a gente vai fazer um break, que é para aproveitar, e eu ouvi, né, uma pulguinha, que nem a gente estava falando, me contou que são sabores novos da Yoshake, edições limitadas. Olha aí. Limitadas. Então, vamos aproveitar agora. Gurias, quando a edição é limitada e são duas, o que a gente faz? A gente come as duas, né? Então, olha só, a Yoshake preparou aqui pra gente, né, com a ajuda dos meninos aqui do estúdio, os 2 sabores para cada uma. Então, sirvam-se. Privilégio. A gente tem aqui os sabores de pão de mel, tá? E Floresta Negra, deixa eu até colar aqui para explicar para o pessoal. Pão de mel, acho que todo mundo sabe, né? Mas o Floresta Negra é um sorvete sabor de chocolate intenso, tipo europeu, com mesclas de cereja. Olha aí, que chique. Que chique, hein?
Então vamos lá, aproveitar. Vamos. É uma delícia, né? Eu sou suspeita pra falar, mas eu adoro tudo da muito Yoshake. bom. Aliás, sou e não sou, porque eu já adorava, então tá liberado. Muito gostoso. É muito bom. Eu gosto tudo, assim, açaí, o chocolate quente agora na Fena Doce também eu tomei. Muito bom. Tem pra todas as estações. Que Eu delícia. como muito açaí com morango deles ali. É muito bom, né? Uhum. Bom, gurias, agora então que a gente já tá, né, de volta. Depois desse sorvete delicioso, que vale a pena. Olha, não sei se quando o nosso episódio entrar no canal, essa edição limitada vai ter resistido ou se já vai ter sido totalmente consumida, né? Porque ela, como, claro, uma edição limitada, ela começa e tem data, vamos dizer assim, pra terminar. E eu acho que vai ter feito tanto sucesso que já vai ter acabado, porque realmente é uma delícia, né? A gente tava comentando, até pra quem não é tão fã, assim, de cereja, né? O gosto, ele é presente, mas sutil ao mesmo tempo, né? Então, muito legal. Mas agora eu quero ouvir de vocês, que a gente recuperou a energia aqui, uma coisa que pra mim é bem importante, assim, eu tenho muito presente na minha vida, eu comentava aqui com a Júlia nos bastidores, né? Acho que até o fato, mesmo que inconscientemente, de eu ter escolhido ir também por esse caminho, não só, mas também por esse caminho das mentorias, tem a ver com isso, né? Um professor nada mais é do que um mentor, muitas vezes, na tua vida, né? Pode ser. Claro que existem as más experiências e as boas experiências. Mas a gente sempre tem aquele professor, né, Júlia, como a gente dizia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm essa memória afetiva com vocês, né? A Isis comentava deste professor da UFPEL, que teve, não só, claro, não só ele, mas que teve esse papel fundamental de passar esse brilho no olho, né? É possível dar uma aula com brilho no olho e fazer um assunto daqui a pouco nem tão interessante assim, realmente se tornar instigante. Eu tenho isso até em casa, né? A minha mãe é pedagoga, então eu sou suspeita para falar sobre educação. É. Minha mãe é da área, se formou com 38 anos, se eu não me engano, numa época que ninguém se formava com essa idade, então realmente foi assim um marco para nossa família, né? E, enfim, tenho outras professoras desde o início, assim, da minha caminhada, lá na primeira série. Eu lembro que a auxiliar da professora era a tia Rita. Nunca mais esqueci dela, assim, guardo com carinho até os bilhetinhos que ela me entregava. E depois também, ao longo de todo o colégio, na faculdade e tudo mais. Mas queria ouvir de vocês, se vocês duas também têm. E se a Isis também tiver mais algum, pode falar. Pode ir. Eu tenho uma professora que me marcou muito, que é a professora Vanessa, e que hoje é minha colega de trabalho. Isso pra mim é muito lindo, isso é muito louco também, de hoje dividir a sala dos professores com ela. Mas a professora Vanessa era minha professora de português e redação, e é uma inspiração para mim, enquanto pessoa e professora, né? Porque eu me recordo das aulas dela com muito carinho, não só do conteúdo, que eu sempre gostei muito, né? De português, redação, mas porque ela me encorajava. E eu acho que isso é uma coisa muito importante do educador. O educador encorajar o aluno a ser quem ele é, a ir atrás do que ele quer. E ela sempre falou isso, ela sempre plantou essa sementinha do tu quer ser professora de português? Vai. Tipo, pega na minha mão, olha pra mim, vamos lá. Sabe? Porque ela é uma inspiração para mim, quando eu olho para ela como professora, claro, né, de português, de redação, mas como pessoa também. E um outro ponto que eu admiro muito nela e que eu tento levar comigo é justamente o que nós, como ONG, também fazemos de ir além do conteúdo. Ela olhava para os alunos, mesmo que numa escola privada, ela olhava para as necessidades dos alunos e ela parava a aula dela para conversar com a gente, para dizer, sabe? Além dessa coisa conteudista de vencer, tenho que dar isso, aquilo para o Enem, ela tinha esse olhar para o aluno. Tá, peraí, mas o meu aluno está ansioso, mas o meu aluno está descobrindo coisas, mas o meu aluno está com os hormônios à flor da pele. Então, vamos sentar e conversar. Sim, daqui a pouco não está nem pronto para assimilar aquele conteúdo. Exatamente. E isso me marcou muito e eu tento levar isso comigo hoje como professora. Então, a Vanessa foi... Que bacana. Um beijo para a Vanessa, então. Um grande beijo para a Vanessa. E tu, Camilo? Foram vários, mas eu vou escolher uma aqui. Vou falar da graduação. Uma professora que eu considero que ela me descobriu. Ela viu em mim as minhas potencialidades das quais eu não percebia. Foi durante a faculdade, a professora Lorena Gil. E eu já admirava. E ela conseguiu ver em mim coisas que eu nem percebia
que eu tinha também a potência de ir para pesquisa, ir para outras áreas, né, além de ser só aquela estudante ali que estava absorvendo conhecimento. E ela tinha várias faces dela dentro da sala de aula. Ela se apresentava como professora, mãe, mulher, uma grande liderança, gestora, chefe de departamento. Então, ela era uma referência não só acadêmica, mas também como pessoa, né, em vários outros aspectos. Professora Lorena, um beijo para ti. Um beijo para essas educadoras, né, tão importantes, assim, ouvindo vocês, fiquei pensando, eu vivi algo semelhante, assim, de alguém enxergar em mim algo que nem mesmo eu tinha certeza, ou nem mesmo enxergava, que também hoje é professor, mas na época ele era coordenador da TV UCPEL, que é o Marcos Expor, hoje é professor da Católica. Então também um beijo, Marcos, saudade. Eu lembro quando a gente comemorou os 30 anos dele, nossa, ele era tão adulto. E a gente fez uma festa surpresa e toda a noção, né, que a gente tem, vai mudando, claro, ao longo da vida, assim, mas também ele bateu o olho em mim e disse, assim, o potencial que ele enxergava, sabe, de uma forma tão legal. Era e é um verdadeiro amigo, né, porque por mais que a gente não conviva, a gente leva com a gente, né, esses ensinamentos. Isis, eu quero que tu explique pro pessoal qual a diferença de projeto para ONG, porque a gente falou, era um projeto, era uma ONG, mas na prática, o que muda, principalmente, claro, para o aluno que chega e para vocês como estrutura, né? Por que ser uma ONG? As responsabilidades. O projeto fica na ideia da coisa mais simples, eu diria, né? Coloca uma ideia num papel, escreve um projeto e vamos lá, vamos tocar esse projeto, vamos ver o que a coisa vai acontecendo. Então, parte-se de uma ideia de vamos ver o que vai acontecer, novamente dizendo de uma maneira ingênua, sem ter noção de fato o que poderia acontecer a partir disso, a proporção que poderia tomar em cima disso. E aí, ao longo dessa caminhada, quando a gente foi entendendo que aonde a gente quer chegar, quais são as pessoas que estão conosco nessa caminhada, quais são as demandas por parte dos alunos, dos próprios professores, da própria sociedade, de tudo como um todo, a gente entendeu que precisava formalizar, né, se regularizar de acordo com a lei. Né? Então, seremos uma organização sem fins lucrativos? Ok. E com isso, obviamente, acaba vindo grandes responsabilidades. Né? Não gosto da palavra empresa? Não gosto, mas, de fato, a gente faz essa transição da ideia do projeto e passa para uma ideia de ser uma empresa, de estar estruturado, de todo mundo estar regularizado, com documentação. Aí entra burocracia. Na prática, Paula, é isso. Muita burocracia. Mas acho que também protege vocês, exato, né? Exato. Porque às vezes a gente quer fazer algo de legal, mas que daqui a pouco por algum motivo não é interpretado assim. Então, desse jeito, acho que regulariza mesmo. E também, Paula, traz mais credibilidade. Sim. Né? Então, hoje, a gente tem noção que para chegar em novos apoiadores, é importante eles entenderem o nosso papel, o que nós somos, o que a nossa empresa sem fins lucrativos representa. Então, a gente foi, ao longo desses 3 anos, entendendo que, para dar passos maiores, era importante que a gente parasse e disse, não, agora a gente vai precisar ter um CNPJ para regularizar mesmo, até para concorrer a editais que acabam saindo, editais que vão trazer mais força. Sim, né? Mas não só uma questão de estrutura, de materiais, mas como um todo, né? Aumentar a equipe, enfim. Que é legal, mesmo antes de ser ONG, né? Nós já tínhamos alguns parceiros que acreditavam no nosso trabalho, que conhecem e confiam na gente, né? E como bem a Isis falou, sendo ONG, nós podemos alçar voos maiores, participar de grandes editais, né? Para angariar dinheiro para nossa ONG, né? E trazer mais benefícios para os alunos, né? Para a comunidade educacional.
Mas vale a pena, acho que a gente salientar, né? Que mesmo antes de ser ONG, nós já temos, né, grandes parceiros, como o Sebrae. Beijo, Bruna. Senac, a Escola Mário Quintana, que no início desse ano nos doou parte de alguns livros, né, que nós acabamos utilizando dentro da ONG, doando para os alunos estudarem fora da sala de aula, para exercitarem questões do Enem. Mais, Isis. A L Drago. A L Drago. Uma empresa lá de São Paulo, né, que é a L Drago, que é muito importante para a gente. O Sebrae, o Senac, a L Drago, a Vanguarda, agora com a força do Festival Literário. E... Vamos falar sobre ele, inclusive, né? E acho que eram esses por hora. Não posso esquecer que a gente acabou fechando uma parceria muito importante para nós ontem, que é o pessoal... um casal jovem aqui de Pelotas, da Avena e da Padaria Brasil, que vem com essa pegada de produtos veganos. E eu sou suspeita para falar, porque eu gosto bastante dos produtos veganos. Então, a gente já tem alguns apoiadores bem consolidados, que têm nos ajudado bastante nessa caminhada. Sim. E, de fato, agora, com essa nova roupagem, né, sendo ONG, a gente com certeza vai acabar tendo novos apoiadores a partir disso. Bom, gurias, vamos falar sobre o festival, então, para não perder o timing aqui, o gancho, né? Então, contem pra gente o que é o Festival Literário Festina Lente, é isso? Isso aí. Contem pra gente como funciona. As inscrições estão abertas. Quando o podcast entrar no nosso canal no YouTube, no Spotify, ainda estarão, porque serão prorrogadas, é isso, né? Isso. E como que vai funcionar, então? Vou mostrar aqui pro pessoal. Não sei se dá pra ver pela câmera, mas tem toda uma identidade visual muito bonita. Aqui os apoiadores. Vanguarda, Senac, Feira do Livro, Sebrae, Pelotas pela Paz, né? Pacto, viu? A gente estava querendo lembrar a palavra. Isso, importante falar, né? Tava olhando aqui o card, é o nervosismo. Tá, o pessoal do Pacto pela Paz, da Prefeitura, vocês me desculpem. A gente tem também como grande parceiro, não só do Festival Literário, né, gurias, mas de toda a jornada, foram os primeiros parceiros que entraram na nossa vida. Lá em 2020, foi o pessoal da Prefeitura via Pacto pela Paz. Mas eu queria aproveitar e pedir para a Julinha comentar um pouquinho para a gente, que é a... Já que é a prof de literatura. Exatamente. E aí depois a gente já vai para um momento muito especial, mas vamos lá. Então, estávamos eu, a Isis e outros coordenadores numa reunião. Geralmente temos reuniões, né, pesadas, demoradas. Semanais. Cansadas já, a Isis lança no final da reunião. E se a gente fizer um festival literário, Julinha, o que tu acha? O que será que tu achas, né? Na mesma hora, bora. Vamos criar isso aí, né? Porque precisa criar um edital. A gente nunca tinha escrito um edital na vida. Verdade. Né? Foi, assim, bem novo pra gente essa ideia. Então, juntou ali a ideia da Isis com o meu conhecimento em relação ao conteúdo mesmo, né, literário. Então, nós nos reunimos e escrevemos um edital para um festival literário aqui em Pelotas. Justamente porque a gente trabalha em escola, a gente sabe como a gente tem grandes potenciais, grandes escritores, grandes jovens ali que têm o interesse, mas que muitas vezes são cortados, né? E a gente não que seja culpa de alguém, mas, ao mesmo tempo, a gente poderia instigar eles muito mais do que eles são instigados, né? E valorizar isso, valorizar a arte, valorizar a escrita desses jovens. Então, nós escrevemos o edital para esse festival, que recebeu um nome muito especial. Depois, acho que ninguém melhor do que tu para falar sobre o nome, né? Que é o Festival Festina Lente. E nós, então, nessa primeira edição, como é muito novo para a gente nunca, né, fez um evento nessa proporção e nesse estilo, a gente abriu somente para alunos de ensino médio, tá? Então, quem pode se inscrever no nosso festival? Alunos de ensino médio, alunos da ONG e ex-alunos da ONG também, né? Porque nós sabemos que temos também dentro da ONG escritores e escritoras maravilhosos. Então, nós abrimos para 3 gêneros textuais. Então, cada aluno pode se inscrever nos 3 gêneros, um texto para cada gênero, que é poema, conto e crônica.
Podem escrever em dupla ou em trio também. Então, pode ser individual, dupla ou trio. Se eu me inscrevi para poesia, né, para poema, sozinho, posso me inscrever para o conto em dupla? Pode. Pode submeter, cada aluno pode submeter o texto uma vez para cada gênero. E nós temos um tema gerador, que é como eu me sinto em relação aos outros. Que, inclusive, foi um tema sugerido por uma aluna nossa, da ONG. Né? Ah, legal. Então, isso também foi bem legal. Sim, porque essa a gente construção nem sabia, conjunta, né, que vocês fazem também é muito bacana. Quando nós votamos enquanto equipe no tema, eu, por exemplo, não sabia que tinha sido a nossa aluna a escolher, a sugerir entendi. o tema, né? Aham. Então, nós votamos. E quando nós votamos, ganhou esse tema. Sim. Como eu me Profundo, sinto em né? relação aos Muito, outros. muito. Fiquei pensando que, claro, todos os gêneros, né, a gente consegue adaptar para esse tema, mas poema vai vir muita coisa boa, eu acho, né? Eu acredito também. com um tema como Quando esse. eu soube do tema, eu lembrei de Saramago, né? Em Terra de Egos, quem vê o outro é rei. Então, qual é o meu papel, né? E meu impacto na vida do outro. Verdade. E a importância de, mais uma vez, né? A importância de escutar o adolescente. Porque a gente fica Vamos pensar num tema, a gente quanto equipe. Vamos pensar num tema, e quando vê, não é o tema que eles urgente para eles. E tu sabe que a gente faz isso em tudo na vida, né? Eu vejo isso assim, eu sempre oriento até os meus clientes em terra de Instagram, com caixinha de perguntas e tudo mais, assim. Eu já tive uma agência de conteúdo que era nichada para o pessoal da saúde, né? E aí os médicos falavam muito isso, porque eu vou abrir uma caixinha, porque ou a gente falava muitas vezes para ele, vamos descobrir mais quem é essa audiência, quem é esse público, né, que está aqui acompanhando. E aí eu sempre falava, mas espera aí, quais são as dúvidas que chegam no teu consultório? Porque é isso, às vezes a gente já tem as respostas, o aluno já está ali para te dar as respostas do que ele quer, do que ele precisa, do que ele anseia, e a gente fica querendo resolver sozinho ou perguntar de alguma outra forma que não pelo caminho mais fácil, né? Então eu dizia, não, me traz, né? Traz para mim como agência quais são as principais dúvidas, aquelas que sempre chegam, independentemente do paciente. E aí, claro, a gente pode usar a caixinha de pergunta, mas de uma outra maneira, né? Então é isso, é facilitar, é ouvir o outro de verdade, né? Mas me conta do nome, Festina Lente. Então, o Festina Lente veio para homenagear. Obviamente, a gente conversou primeiro, né, em equipe. Olha, será que vai ficar legal? Não vai? O que vocês acham? Porque veio para homenagear o meu avô. Né? O meu avô é o único vô que eu tenho vivo. Então, beijo, meu vô. O vô Torales, que nem a gente chama lá em casa. Ele foi professor, foi bancário. E aí, ao longo de 50, 60 anos da vida dele, hoje ele tem 95, tá quase beirando os 96 anos, ele escreveu vários poemas, Paula. Então, escreveu para a família, escreveu poemas mais introspectivos em relação ao que ele estava vivendo ali no momento. Então, a forma como ele acabava assinando era como Festina Lente. Por muito tempo foi. Que significa apressa-te devagar. Que é uma expressão que eu aprendi com uma aluna nossa da ONG, essas vocês não sabem. É uma expressão que vem do italiano. Porque eu não sabia. Eu sabia que era apressa-te devagar, mas não sabia que tinha todo um contexto histórico por trás disso. E foi uma aluna da ONG que me chamou essa semana para me contar. E eu achei sensacional. Então, o pessoal gostou da ideia de deixar a Festina Lente, o festival literário, para homenageá-lo. Então tá, um beijo, vô Torales. Vai nos assistir? Ele assiste? Então, costuma, Paula, assim? ele tem pouca visão. Tem pouca visão, mas pode ouvir. Ouvir, sim, Então tá. Então nosso beijo ele vai Vai. ouvir, Não, vai chegar, e vai vai receber, chegar, vai chegar. É isso que importa. Então tá. Gurias, a gente tá devagarinho se encaminhando para o final. Antes, é claro, eu vou aproveitar, já que a gente está falando em literatura, sei que a Júlia gosta levemente do tema, eu também, na verdade todas nós, né? Foi como eu me aproximei da ONG, inclusive, né? Através de um convite Exatamente. especial da Camila. Eu dei uma palestra no Simon, né? Que é uma escola que a Camila também atua, né, Camila? Isso. E a partir dali, enfim, ela já me acompanhava pelo Instagram, surgiu o convite para que eu participasse de uma roda de leitura, onde conheci vocês um pouquinho mais, né? E o trabalho da ONG foi muito legal.
me surpreendeu, assim, positivamente, porque a gente sabe, a gente tem essa coisa de geração, né? Vou falar para os jovens, quem não tá acostumada, quem não faz disso o seu dia a dia, sempre fica um pouco receosa, assim. E foi muito bacana. Lembro de alguns rostinhos, assim, até quando eu encontrei o pessoal na Fena Doce, eles são bem engajados, né? Assim, bem participativos. Eu até cumprimentei uns ali e tudo. E então, assim, me apaixonei, né, pelo projeto, pela ONG, enfim, por toda a iniciativa. É muito legal. E lá eu levei, claro, os meus 20 minutinhos, né, que é o meu projeto de leitura. Já falei aqui, para quem já assistiu outros episódios, já sabe que são 20 minutos diários que eu incentivo, né, que a gente leia por dia. E, claro, sempre com dicas de livros, com lista de leitura coletiva lá no Instagram, com dicas na newsletter, com dicas aqui no podcast. É dica que não falta mais. Não vai ser por falta de dica que as pessoas não vão ler e nem por falta de tempo, porque 20 minutos todo mundo tem. E olha que, claro, cada um na sua realidade, né? A gente não pode viver nas nossas bolhas, mas é difícil a gente não ter 20 minutos que a gente possa largar o celular ou que possa acordar um pouquinho mais cedo, que possa se dedicar. E se não dá para ser 20, que seja o que a pessoa consegue. Como eu iria receber hoje 3 mulheres aqui, eu fiquei pensando que livro eu vou levar, será que levo esse, será que levo aquele, será que... Quer saber? Vou levar os 3. Até porque são 3 mulheres, né? Também pensei um pouco nos jovens, né? O que a gente poderia conseguir incentivar que eles lessem, já que vocês trabalham com tantos jovens, né? Então eu trouxe a Agatha Christie, que eu acho que é algo bem bacana, assim, né, para eles. Eu trouxe esse aqui, Morte na Rua, não sei se é assim que se fala, Hikori, não sei. Mas enfim, na verdade a dica é a Agatha, é a literatura dela, né? Muito, olha aqui, dá para perceber que alguém passou por aqui. Alguém chamado Mariano ou Pietro, né? Deu seu autógrafo, mas que é a autora, né? Como diz aqui, mais publicada de todos os tempos e que tem sempre todo um suspense, né? Nos livros dela. Então eu pensei em trazer como um livro que a pessoa pega e é difícil largar, porque eu acho que isso é bacana para o jovem, né? Para aquele que não tem o hábito, realmente buscar uma leitura que prenda, né? Que o prenda por ser interessante, pela construção dos diálogos, pela construção da narrativa, enfim, por algum motivo. Então, tá aqui Agatha Christie como uma das dicas. Trouxe também 2 autoras nacionais, né? Então, Fernanda Torres, esse aqui eu também li, assim como o da Agatha já tem um tempo, que é Fim, mas também essa mesma proposta, assim, eu gosto muito de livros que falam, gurias, sobre o cotidiano. Aqueles livros que muitas pessoas às vezes pegam e pensam, tá, mas a história é meio que, sabe, tu não consegue parar, mas daqui a pouco nem é porque a pessoa achou tão boa, mas porque não é uma sequência, assim, sabe? Tu não tem como cortar a leitura. Mas eu gosto, porque eu acho que é nessa singularidade ali dos dias, do cotidiano, não à toa que eu gosto tanto de crônica, né? Porque crônica é do cotidiano. Eu acho que é aí que a gente vai entrando na história, né? A própria Clarice Lispector fazia muito isso também, né? Muitos livros dela, se a gente pensa, tá, nada aconteceu, mas é que é no nada que a vida acontece, né? E trouxe também Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não lembro se eu já não indiquei aqui, mas se já indiquei, vale indicar de novo. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É uma das autoras mais vendidas aqui no Brasil e foi quem recuperou, né, o gosto pela literatura pela literatura nacional de muitas pessoas. Tô com outros dela lá em casa, ainda não li, não consegui, mas assim, acho que é por gosto que eu não consegui, porque eu tenho medo de não gostar tanto. Porque Tudo é Rio foi uma coisa assim que eu fiquei viciada, eu li em 2 sentadas. E só não li em uma sentada porque os guris me chamaram, porque pelo potencial da história eu teria me encantado. Então, assim, eu gosto de livro viciante, sabe? E a Carla Madeira tem construções de narrativa, assim, como poucas, né? Tem um dos capítulos, uma palavra só, para vocês terem uma ideia. Então, ela é, como se diz hoje em dia, disruptiva. Palavra do momento. Mas vamos lá, quero saber as dicas de vocês também. Estava ansiosa por esse momento, né? Para trazer os meus livros. Também não consegui escolher só um. Na verdade, os meus xodós eu não trouxe, né? Um deles é do Itamar Vieira Júnior, que é Torturado, que está com a professora Débora Caé, a Cuca Fresca, onde nós trocamos os livros lá no sarau do Universo Casa, né? Isso. Um beijo para a Cuca, prof dos meus filhos. Eles amam. Segunda-feira é o dia preferido. Maravilhosa. E ela me deu um do Mário Quintana que ainda não consegui chegar perto dele. Vou ler nas férias. Tem uma listinha já para as férias. Aí eu trouxe 3, assim. Eu trouxe esse aqui sobre Estado.
vou mostrar lá, tá bem marcadinho, ó, porque ele é um livro teórico, né, do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que me acompanhou durante a trajetória acadêmica, e eu trouxe ele porque ele fala um pouco como as instituições de poder, o Estado moderno se formam na questão política, social e econômica. E eu acredito que a gente precisa entender a instituição, escola, né, como um local de poder e de estrutura, para a gente entender o nosso papel social ali como professor, entender os estudantes, entender esses agentes que estão dentro dessa estrutura ali determinante. Aí eu trouxe do Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Esse eu não li ainda. Esse livro aqui eu estava lendo quando eu conheci a Isis, né? E aí foi quando eu volto a atuar, né, nas questões sociais, que ele fala como tu entende que tu quer ser importante na vida. Então, ele vai fazendo tu refletir sobre a tua participação nessa vida. Se tu morrer, tu vai fazer falta para quem? Então, eu acredito que o nosso papel como professor é, ao menos, fazer diferença na vida de alguém, né? Que seja no singular ou no plural, mas que a gente saiba da nossa relevância, né, e da nossa atuação dentro da formação dessa juventude. E, por fim, esse aqui na verdade, não é uma dica, né? Porque eu não li ainda. Esse aqui eu recebi como dica das minhas alunas. Inclusive, esse livro aqui é da Nicole, minha aluna. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, né? Um livro que está muito em alta entre os adolescentes. E eu, claro, né, como professora, reparei, né, quando entro numa sala de aula e outra, todas as alunas, né, com esse livrinho aqui em mãos e lendo. E nada melhor para eu saber do universo dos alunos, saber quais são as demandas que eles estão debatendo, discutindo, ler o que eles estão lendo. O livro conecta, né, Paula? Com certeza. E aí, então, é um livro que fala sobre violência doméstica, relações tóxicas e até mesmo suicídio. Então, é um livro que a Nicole me prestou, minha aluna, e que eu vou ler, logo devolvo, Nicole. A prof vai entrar em férias e vai conseguir terminar. Então, e sabe, Camila, eu já li Assim que Acaba, né? Já participei de evento, inclusive com a Beth, da Sociedade da Câmara Pelotense do Livro, lá no Parque Una. Eu li esse livro porque, primeiro, todo mundo estava lendo, e aí eu não quero ler. Eu sou dessas, assim, sabe? Ah, não quero ler, não, peguei ranço, tá todo mundo lendo, é moda, não. Aí, a minha afilhada adora Colleen Hoover. Aí eu pensei, tá, ela tem 15 anos, né? Eu pensei, quem sabe eu leio pra me aproximar dela, né? Assim, tudo mais. A gente é próxima, mas eu digo em termos de diálogo mesmo, de entender, né, a realidade, de saber o que ela tá lendo também. Aí minha mãe, com 61 anos, leu o livro. Minha filhada com 15, minha mãe com 61, e entre elas o mundo inteiro está lendo, eu vou ler, vou dar essa chance. E ele tem, de uma forma muito diferente da Carla Madeira, por exemplo, óbvio, mas ele tem esse aspecto viciante, assim, sabe? Outras pessoas já indicaram ele aqui no Blá Blá Blá, inclusive, também. E tu não consegue largar. Pra quem tá habituado a ler, como eu, ele não é um livro, assim, que tu pense, nossa, como eu tô, assim, admirando a construção de diálogos. Não, às vezes ele até chega a ser quase superficial em alguns aspectos. Mas, ao mesmo tempo, ela constrói a história de um jeito que tu não consegue soltar até chegar ao fim. E eu li sem saber nada sobre ele. Nada de nada. Porque uma das pessoas que indicou no Blá Blá Blá, que foi a Cacá Anjos, ela disse, se tu não leste ainda, lê sem saber. Eu nem vou falar sobre o que é. Lê sem saber. E eu li sem saber. Então, assim, eu fui descobrindo a história junto com a personagem principal. E isso foi muito bacana. E eu acho que, acima de tudo, assim, o que ficou pra mim é que ele é um livro sobre quebra de padrões. Então, desde que eu li, eu penso nos padrões familiares que eu preciso quebrar, né? Que eu gostaria de quebrar. Porque é isso, né, gurias? Por mais que a gente ame a nossa família, sempre tem coisas que a gente gostaria de encerrar aqui. Ainda mais quando a gente vira mãe, porque a gente não quer passar para os nossos filhos. Então, é bem legal. E depois que tu lê É Assim que Começa. Dá um nó na cabeça, né? Porque o primeiro é Assim que Acaba e o segundo é Assim que Começa. Mas faz sentido, te garanto. As alunas já estão nesse, com a capa verde, né? É, isso mesmo. Um azul esverdeado, verde azulado, não sei. Mas, e aí? Quem é a próxima? Vai, Julinha. Pode ser. Então, eu queria trazer um livro que falasse um pouco de educação. E aí, eu pensando hoje de manhã, lembrei de um livro que Eu Sou Malala, que conta a história da Malala Yousafzai, né? Que é que acho que representa muito, assim, pra gente, né? Enquanto mulher que lutou e que luta pelos direitos das mulheres, né? Em relação à educação.
Então, é um livro que ela escreveu juntamente com uma jornalista. Eu não trouxe o livro, acabei esquecendo, mas vale muito a pena, assim, porque é um pouco de história, é um pouco de emoção, e é educação, e é uma mulher lutando, né, pela educação, pelo direito à educação lá no Paquistão. Então, para mim, foi um livro que me marcou muito, assim, e hoje eu olho, sabe, para as coisas que a gente vê na educação, e por mais que não seja nem um pouco parecido, são problemas, né, relacionados à educação e que uma mulher estava lá à frente lutando. Claro. Então, fica a minha indicação de Eu Sou Malala. Eu tenho, ainda não li, vou apressar ele na minha lista. E tu, Isis? Então, antes de dar a minha sugestão de leitura, eu queria dizer que, em algum momento da pandemia, eu me dei por conta que eu não lia mulheres. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Sim. Sabe? Tipo, do nada eu comecei a me dar por conta que as minhas leituras ficavam sempre centradas em escritores masculinos. E aí eu comecei a não gosto da palavra forçar, mas digo, não, agora eu vou em busca de novos horizontes. Me aventurar em leituras escritas por mulheres, né? E aí eu me deparei com a Rupi Kaur, que para mim é uma referência de mulher, uma potência, quanto à forma como ela traz em poucas palavras. Ela consegue mexer muito contigo, né? Então fica a minha sugestão. Eu já li os 3 livros. Ela tem 4 livros, mas 3 são de poemas, que eu não vou lembrar de cabeça. Um deles eu sei que é Outros Jeitos de Usar a Boca. Isso mesmo. É um título marcante. E os outros 2 eu não me recordo, mas... Ela tem um agora bem legal também para incentivar a escrita. Pois é, isso que esse aí eu não li. É Palavras que Curam, se eu não me engano. Que não é sobre poema, né? Não, pois não, é de exercícios mesmo. Pois é, então esse aí eu não cheguei... Fiquei sabendo recentemente que ela tinha esse 4º livro, que não era de poema. E no momento, acho que pelo momento que eu estou vivendo, eu estou lendo da Brené Brown, que é Como Liderar Pessoas. Deixa eu pegar minha colinha. Claro. Eu até tirei um print. Mas se eu não me engano é esse. A Beth indicou até esse livro. Isso aí. Tem O Poder da Vulnerabilidade, se eu não me engano. E tem esse que é como a coragem para liderar. Tem a Gente, coragem. perdão. É A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Tem um outro que eu que te dei. Que tu me deu, que foi aí que eu a conheci. Que é A Coragem de Ser Imperfeito. Isso aí. Muito bom também. Eu não terminei de ler ainda A Coragem para Liderar. Tô lendo e tem sido de muito aprendizado. Ela é incrível, né? E para quem não, enfim, tá sem tempo ou tá com outra leitura na frente, o tédio dela também é maravilhoso. Ou quer um primeiro contato, né, antes de ler. Sabe que eu ainda não assisti o tédio dela? dela? Eu assisti primeiro. É muito. Eu não li os livros, mas eu assisti o tédio, cada uma tá... Mas é maravilhoso, maravilhoso. Gurias, quero presentear vocês, inclusive, com o meu bloquinho dos meus 20 minutinhos. Que é um bloquinho que, obviamente, também é para incentivar a leitura, né? Consta ali o que eu vivia quando li esse livro, frases que marcaram, as principais reflexões, porque eu percebi que além da dificuldade ser tirar um tempo para a leitura, também é lembrar o que leu e aplicar o que leu. Então, a ideia desse bloquinho, espero que vocês aproveitem, é para isso, para que a gente lembre o que estava vivendo quando leu esse livro. Muito obrigada. Lembre o que a gente sentiu. E, claro, consiga aplicar na vida. Gurias, o nosso tempo estourou antes que os guris aqui surtem, me xinguem. Mentira, eu sempre falo isso, mas eles nunca me xingam. Eu quero, pra gente finalizar, pedir para vocês contarem, né, como que é feita a seleção dos alunos, rapidamente, como que as pessoas podem ajudar, tá? E depois vou pedir uma reflexão, mas para a gente não confundir a cabeça, vamos primeiro nessa. Não sei se a Isis quer falar como que os alunos podem se inscrever, tá? E como que as pessoas podem fazer parte da ONG, tá? Como que podem participar de alguma maneira, empresas, colaboradores, professores, enfim, como que a ONG Eu Que Lute pode ser ainda mais da sociedade como um todo. Perfeito, Paula. Hoje a gente está concentrado, nossa principalmente comunicação acontece ali via Instagram. Então, se tu quer ver como é o nosso trabalho na prática, vai lá no @ONG Eu Que Lute, que lá tem um pouquinho de tudo que a gente faz. Então, lá também, tu te depara com 2 cenários. Dá para entrar em contato via WhatsApp, que aí fica falando diretamente com uma pessoa da nossa equipe. Então, lá clica lá no contatinho, que vai cair no nosso WhatsApp comercial. E também
no link, a gente tem um link ali vai estar separado em abas direcionado, se é para educador, se é para aluno. Então, se o aluno quer se inscrever para um preparatório para Enem, vai ter lá um formulário de inscrição, onde ele vai botar os seus dados e aí vai passar pela seletiva. Se o educador quer entrar como colaborador da equipe, vai ter lá um formulário, vai lá a mesma coisa, preenche os seus dados e aí a equipe entra em contato. Então, se tu é colaborador, é aluno, pode acessar ali pelo link. E sendo empresa, Paula, pode tanto mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp para conversar com a nossa equipe, no direct do nosso Instagram, ou por e-mail, porque ali também tem o nosso e-mail. Isso aí. Bom, então espero que o pessoal, né, incentive esse projeto. E eu até diria ajude, porque eu acho que a gente também tem que, usando 2 palavras que vocês não gostam, ressignificar ajuda. Mas, na verdade, de certa forma é isso mesmo. Ressignificar que tá tudo bem a gente ajudar e ser ajudado, sabe? Eu acho que o ser humano precisa muito desse aprendizado. E digo por mim também, por experiência própria. Acho que a gente tem que, todo mundo ser mais humilde e aceitar que é juntos que a gente vai fazer uma sociedade melhor, muito mais do que ficar esperando o tal assistencialismo, né? Que a gente tem receio de parecer, né? Então, juntos a gente acaba sendo mais forte mesmo, né? Gurias, então, para fechar, realmente eu quero que cada uma diga o principal aprendizado que já teve com a ONG, né? O que a ONG já ensinou que faz vocês serem educadoras melhores e também o principal sonho para a educação do Brasil. No Brasil, melhor dizendo. Nossa. Profundo. Isso que as regras da internet mandam a gente começar, chegar chegando, mas eu quero terminar com tudo. Né? Querem que eu comece, meninas? Por favor. Pra dar tempo de vocês pensarem? Falar de sonho, para mim, é tranquilo. Né? Do que eu espero em relação à educação do país é que seja democrático, de acesso a todo mundo. Educação de qualidade, que hoje não é. Né? Que, de fato, todas as pessoas, todos os brasileiros consigam ser englobados numa educação que seja de qualidade. E o que a ONG deixa de ensinamento para mim Para mim, tem 2 palavras. Empatia e humildade. Constantemente eu estou entrando, sabe, em contato com isso. Quase que diariamente, eu diria. Sempre procurar me colocar mais no lugar do outro, escutar o outro antes de sair. Não só pensando no contexto relação professor-aluno, mas também como equipe. Não à toa que eu estou me encontrando bastante ali na Brené Brown, né? Porque é um desafio. Trabalhar com pessoas é um desafio. Então, eu acho que eu estou sempre ali é um exercício diário buscar humildade e empatia. Humildade e empatia. Sempre em busca disso. Legal. Eu acho que, claro, o meu sonho também, né, tem muito a ver com isso, de uma educação de qualidade para todos, né, que todos consigam ter isso. E aí, junto a esse sonho, que seja uma educação que faça sentido, que os alunos entendam, que faça sentido para eles. Uma vez me doeu muito e, ao mesmo tempo, abriu os meus olhos quando eu ouvi de um adolescente que fazia parte da minha vida, né, que a escola era como uma prisão para ele. E na hora me chocou, mas depois eu comecei a perceber que, nossa, eles ficam realmente, né, presos, tem horário para tudo, tem horário para comer, E eu comecei a refletir sobre aquilo e eu pensei, faz sentido, né? A educação, não digo a escola, mas a educação, o sistema que a gente tem hoje é um sistema muito, muito falho, né? Então, que a educação, o meu sonho é que, além de ser de qualidade, ela faça sentido, o aluno entenda por que ele está estudando aquilo e que aquilo de verdade vai ser importante, independente do que ele quiser fazer na vida dele, do que ele quiser ser, que aquilo vai ser importante, que não é à toa que a gente está, né, lutando por tudo que a gente luta, ensinando tudo que a gente ensina. Não é à toa. Ele vai usar. E o aprendizado, nossa, são tantos, mas eu acho que eu consegui ver com a ONG que isso é possível. Que esse sonho não é só uma ilusão, né? Que ele é possível. A partir das nossas ações no coletivo, a gente consegue fazer isso. É daí que vem o nome? O Eu Que Lute? Paula. Acho que foi uma cilada. Aos 45 do segundo,
Vou, assim, ó, o mais rápido que eu posso para não exceder o tempo. O Eu Que Lute vem de uma brincadeira interna, né? Eu que lute para conseguir acesso à educação, eu que lute para conseguir acesso à saúde. Então, pegou na brincadeira o hashtag Eu Que Lute. E aí, eu sei que ele tem um olhar no individual, que vai totalmente contra o que eu falei no início, né? Mas pegou o nome e ficou, Sim, né? mas acho que tem muito da autorresponsabilidade também, né? Eu entendo assim. Eu vou Por favor. de novo, Camila, vou ressignificar. Ai, Deus. Mas é verdade, a gente atua, né, no coletivo, vocês, né, fazem as coisas no coletivo, mas ao mesmo tempo, se a pessoa não quiser ser mais, ir além, ir em busca, estudar, fazer a sua parte, né? Não adianta. Então, assim, agora eu tô explicando realmente, é como a gente sempre fala, eu que lute. Mas eu que lute, de fato, né? Eu também tenho que lutar. Então, eu que lute. E aí pegou a brincadeira do Eu Que Lute, somos o hashtag Eu Que Lute, mas sempre, obviamente, um Eu Que Lute coletivo, se é que dá para dizer assim, né? Onde a gente se junta e faz as ações que a gente está com... As ações que a gente acha importante fazer pensando na educação do nosso país. Então tá, vai lá, Camila. O principal aprendizado e o principal sonho. O principal aprendizado com a ONG é a humildade e a parceria. Acredito que nessa era que a gente vive o eu, né? Nós, professores, por alguns momentos, a gente pode pecar e ir para o lado do egocêntrico, né? De chegar na aula e querer a atenção toda, né? E ficar muito frustrado quando entra numa sala e não tem atenção total voltada a si, né? Presta atenção porque eu estou aqui para passar conhecimento, né? E aí, a ONG, ela permite essa humildade e porque dessa humildade da gente se colocar nesse outro lugar, assim, da escuta, da escuta atenta, e aí a gente acaba fazendo parcerias com os alunos e colegas também, né? Onde a gente consegue entender que para a ONG acontecer, se não houver parceria, se não houver atenção, cuidado, zelo, ouvidos atentos, a ONG não acontece. Porque é o Eu Que Lute, são vários eus, né? São os vários eus que fazem, então, essa mãozinha aqui para cima, né? Um símbolo de luta e resistência. E o meu sonho é para uma sociedade justa, igualitária e que use a educação democrática como meio de acesso à liberdade, porque conhecimento liberta. E como? Gurias, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sempre gosto de conversar com pessoas que vão além da teoria, que é sempre tão importante, mas que não basta, né? A gente tem que partir para a prática e por mais que eu acredite muito no nosso poder como sociedade, no nosso poder como coletivo, eu realmente acho que tem muito do eu que lute, né? Tem muito do eu também me coloco como um agente transformador da minha própria história, sabe? Então, fico muito feliz de conhecer um pouquinho mais de vocês, da participação de cada uma na ONG, do que motivou cada uma a fazer parte ou a criar, como a Isis, né? A cofundar, e espero de verdade que as pessoas, né, que as pessoas que realmente podem contar com esse projeto, com essa ONG, como parte da vida delas, estejam presentes, façam as suas inscrições, participem do festival ou então colaborem com a maneira como podem, principalmente as empresas, principalmente os profissionais, enfim. Quem puder fazer algo como eu fui lá, contei um pouquinho da minha história, né, falei um pouco sobre leitura e, claro, isso não é nada perto do trabalho de vocês, mas, ao mesmo tempo, esses vários nadas aparentes é o que forma o todo, com toda certeza. Com toda certeza, Paula. Muito, muito obrigada, de verdade, assim, por essa oportunidade de, né, numa era que ninguém se escuta, né, de sentar com a gente, conversar, escutar um pouquinho da história da ONG é de um significado ímpar para nós. Que bom, fico muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade e a confiança, né? Bom, então, agora a gente vai aguardar as inscrições, né? Isso aguardar aí. os textos e aguardar essa educação, que com certeza não é um sonho, né? Pode estar se tornando realidade. E nos encontramos lá na Feira do Livro, porque a premiação vai ser lá. Acho que a gente acabou esquecendo de falar. É verdade. Eu vou estar por lá. Coisa boa. Ainda não posso contar exatamente como. Ai, meu Deus, o que é que ela tá aprontando? Mas meus 20 minutinhos estarão lá.
Bom, então eu espero que vocês tenham gostado em casa. Quero agradecer, além dos nossos patrocinadores que eu já citei também, os meus apoiadores, né? Mug Canecas, Daimler, Merak Estúdio de Beleza, Andressa Carneiro Beauty, que me deixaram pronta aqui para receber as meninas. Quero agradecer, claro, a nossa audiência. Espero que vocês compartilhem, contem para as pessoas, levem para as rodas de conversa que existe uma ONG nacional, mas que nasceu em Pelotas. Isso aí. E é isso. Eu que lute. Eu que lute. Que lindo.